O universo de The Boys passou as últimas 5 temporadas e derivados construindo um dos elencos mais recheados de personagens superpoderosos. Hoje vamos listar os 20 melhores, o melhor que essa franquia tem a oferecer, classificados puramente por poder e habilidade. Então vamos lá. Annie January chegou mais longe do que quase qualquer um dessa lista. Na primeira temporada, Starlight era a nova dos 7, com olhos arregalados e capaz de disparar rajadas de luz, e não muito mais. Na quinta temporada, Starlight pode voar, aprimorou sua manipulação de energia a ponto de enfrentar Soldier Boy, Homelander e se tornou significativamente mais poderosa. Ela derrotou Black Noir, enfrentou Stormfront junto com Químico e Maeve, e seus disparos de energia realmente incomodaram alguns dos supers mais poderosos da franquia. O fato de ela estar em 20º lugar nesta lista bem, é porque ela quase nunca vence lutas. Não se engane com o cosplay de pregador evangélico. O grito sônico do Father é uma arma real, capaz de lançar supers à prova de balas pelos ares facilmente e neutralizar os poderes de outros supers ao sobrecarregar a audição aprimorada deles. A verdadeira prova foi quando ele enfrentou Starlight, e ela não conseguiu dar um golpe ou usar seus poderes. Ela só escapou graças à rapidez de raciocínio do Rui, não por ter achado uma saída. O Father é difícil de lidar, uma arma sônica de capa roxa que cita as escrituras. O Mindstorm não precisa dar um soco sequer, só faz contato visual, prende sua consciência em um loop de pesadelo, e você revive seu pior trauma repetidamente até seu corpo desligar. Agora ele é fisicamente frágil, mas se ele conseguir fazer contato visual primeiro, a luta acaba antes mesmo de começar. Ele possui uma das habilidades mais assustadoras e únicas da franquia, tornando os supers fisicamente mais fortes e relevantes se não forem cautelosos. Kate Dunlap possui uma compulsão baseada no toque que faz todos obedecerem ao que ela diz. Controle total do comportamento, apagamento de memória, anulação completa da autonomia de outra pessoa. No final da primeira temporada de Gen V, ela tinha toda a universidade, incluindo outros supers completamente sob seu controle. O contato com a pele e a pouca resistência eram os únicos motivos para ela estar tão baixa na lista. Se remover essas limitações, ela fica facilmente entre os 10 melhores. Harper consegue copiar os poderes de qualquer super apenas ficando perto deles por 60 segundos. Em uma sala cheia de pessoas com poderes, ela é praticamente o 7 sozinha, igualando sua força, sua velocidade, suas habilidades únicas, usando tudo isso contra você. Ela pode acumular habilidades temporariamente, se transformando no que a situação exigir. O limite dela é, literalmente, quem estiver ao lado dela. Em Godolkin, cercada por armas vivas, isso não é uma limitação, isso é uma melhoria. Kamiko tem super força, velocidade e um fator de cura que beira o realmente imortal. Ela já foi despedaçada, baleada, esfaqueada, explodida. Toda vez ela simplesmente se levanta de novo. Quando Kamiko está focada e caçando alguém, praticamente ninguém está seguro. Um dos conjuntos de atributos físicos mais completos e implacáveis da franquia. A questão nunca foi se ela aguentava dano, e sim se algo conseguiria mantê-la caída tempo suficiente para fazer diferença. A resposta sempre foi não. O homem mais rápido do mundo, capaz de derrotar com um golpe, desviar de feixes de luz e liquefazer qualquer um ao correr em velocidade máxima. Força e durabilidade superiores, aliadas à velocidade, faziam dele mais que um velocista, um verdadeiro canhão humano. A Tren é um dos supers mais perigosos da franquia quando ele realmente se esforça. A velocidade dele sozinho já o coloca em um nível que a maioria das pessoas simplesmente não consegue alcançar. Victoria Newman é literalmente uma estouradora de cabeças. Ela pode explodir seu cérebro do outro lado da sala manipulando a pressão molecular. Sem contato físico, sem aviso, sem defesa se ela já te escolheu como alvo. Politicamente intocável e fisicamente imparável. Até os tentáculos do Butcher a encontrarem. Ela poderia acabar com quase qualquer um dessa lista com um único pensamento focado. Eles nunca esperam por isso, é uma das supers mais assustadoras da franquia. Black Noir é o assassino silencioso dos 7, super forte, super rápido, quase impossível de derrubar. Sobreviveu ao ter metade do rosto destruído pelo Soldier Boy e voltou a funcionar. Quando o Noir original estava ativo, ninguém se sentia seguro. Isso não era só pela reputação dele. Ele tem treinamento de combate de elite, poderes físicos aprimorados e uma imprevisibilidade fisiológica completa que o tornaram um dos supers mais perigosos que a Volt já produziu. Golden Boy, o prodígio da God You e o próximo rosto dos 7 antes das coisas desandarem.
Envolto em chamas termonucleares, capaz de voar e destruir outros supers facilmente, o professor Brinkerhoff disse que ele poderia superar o Capitão Pátria. Em termos de poder bruto, isso talvez não fosse exagero, o potencial dele era realmente de elite. Nunca vimos todo o seu potencial, o esgotamento foi literal, mas o que vimos enquanto ele estava em ação foi algo especial. Sam Riordon, bruto, indomado, força no nível do Capitão Pátria, quase invulnerável, forjado por anos de tortura e experimentação na floresta. Quando Sam está focado, ele é uma força física imparável que até o super mais forte dessa lista precisa levar a sério. Quando perde o foco e as alucinações surgem, seu estado mental se fragmenta e ele fica ainda mais assustador. O poder nunca esteve em questão com Sam, o controle sim, e essa imprevisibilidade pode ser perigosa para os dois lados. Isso o torna perigoso para todos ao redor, não importa de que lado esteja. Billy Butcher de alguma forma acabou com superpoderes ligados ao câncer. Butcher usou o Temp V em excesso na terceira temporada, o que causou tumores cerebrais fatais. Ele se injetou com o composto V para tentar se curar, mas isso tornou o tumor senciente. O resultado são tentáculos biológicos que saem do seu peito, poderosos o suficiente para despedaçar Victoria Newman, incapacitar Cindy e enfrentar o Capitão Pátria de igual para igual. Ele também foi atingido pela visão de calor do Capitão Pátria e continuou avançando. Ele não é mais só alguém aprimorado, agora é um pesadelo digno de Cronenberg, movido pelo rancor, nada a perder. Essa combinação é realmente monstruosa. Rainha Maeve, verdadeira guerreira do Set, foi uma das poucas supers da franquia que realmente feriu o Capitão Pátria em uma luta real. Não foi sorte, foi uma luta real onde ela fez ele sentir na pele. Força sobre-humana, velocidade, durabilidade, tudo isso aliado a um treinamento de combate de alto nível que a maioria dos outros supers fisicamente fortes desta lista simplesmente não tem. Ela sobreviveu a uma explosão direta do Soldier Boy. O próprio Homelander confirmou que Maeve era a segunda super mais poderosa antes do Soldier Boy ressurgir. Isso é cânone. Ela perdeu seus poderes, mas seu histórico ainda é um dos mais impressionantes da franquia. Stormfront, com mais de um século de idade, ainda atua em um nível que faz a maioria dos supers modernos parecerem ainda em desenvolvimento. Controla a eletricidade, voa, resiste à artilharia pesada, enfrentou Maeve, Starlight e Químico ao mesmo tempo, quase saiu por cima. O primeiro humano a ser aprimorado com sucesso pela fórmula original V1 de Frederick Vought. O que ele fez com ela naquela primeira vez funcionou melhor do que qualquer coisa que veio depois, e 100 anos de experiência em combate somados a esse conjunto de poderes fazem dela uma verdadeira lenda. Ryan, filho do Capitão Pátria, o primeiro super nascido naturalmente. A visão de calor dele sozinha quase desintegrou Tempestade, uma mulher que sobreviveu a um século de combate brutal e foi aprimorada pelo V1. Ele fez isso ainda criança, sem nem começar a entender do que era capaz. Ryan tem todas as vantagens físicas do Capitão Pátria, voo, visão de calor, força sobre-humana, mas ainda não as aprimorou totalmente. O que ele mostrou mesmo sem treino ou controle já opera próximo do topo da escala de poder. Seja lá como Ryan for em seu poder total, é uma das hipóteses mais plausíveis e assustadoras em The Boys. Thomas Godokin não parece perigoso, esse é exatamente o ponto. O poder dele não é físico, é existencial, possessão total do corpo. Ele não luta contra seus inimigos, ele se torna eles. Mande um assassino atrás dele, ele se volta contra você. Tente prendê-lo, você vai acabar se machucando. Quando ele entra em alguém, a vítima desaparece completamente. O corpo dela se torna a arma dele. A voz da vítima, o instrumento dele, os relacionamentos dela, o trunfo dele. Ele controlou a universidade como um tabuleiro de xadrez por anos, sem que notassem a manipulação. Em uma franquia cheia de pessoas que batem muito forte, Godotkin é um lembrete de que o poder mais perigoso é aquele que te afasta completamente de si mesmo. Bombsight, um super soldado V1 do programa original da Vault, a mesma fórmula que criou Soldier Boy e Stormfront. Voo. Força sobre-humana poderosa o suficiente para dominar os tentáculos do Butcher, nocauteá-lo e a durabilidade de alguém feito para sobreviver a coisas que matam supers comuns sem esforço. Ele enfrentou Soldier Boy de igual para igual. Os poderes deles foram descritos como equilibrados. Soldier Boy só venceu porque é um lutador melhor. Ao entrar na quinta temporada, Marie Murrow foi apresentada como talvez a super mais perigosa viva.
Duas temporadas de Genvick mostraram que a manipulação de sangue dela é algo totalmente diferente do que já foi visto no universo de The Boys. O controle molecular do sangue permite que ela o transforme em lâminas, manipule o sangue de outros como marionetes, cure ferimentos graves e ressuscite mortos. Ela e Capitão Pátria são os únicos dois sobreviventes do Projeto Odessa, o programa criado especificamente para produzir supers além dos limites normais da Volt. O próprio Goddard a via como a super mais forte viva. Na quinta temporada, ela foi deixada de lado e acabou minimizando suas habilidades. A série retrocedeu em relação ao que Genfi construiu, mas o poder mostrado nas duas temporadas do Derivado é real, documentado e não pode ser facilmente apagado. Pelo auge das habilidades demonstradas, ela merece estar aqui. Soldier Boy, o Alpha original, o modelo contra o qual todos os supers que vieram depois foram comparados. Força e durabilidade sobre-humanas em um nível que permite que ele troque golpes com o Homelander, além daquela explosão peitoral, uma onda de choque nuclear que remove permanentemente os poderes do composto V dos supers. Ele já usou isso para tirar os poderes da Químico, da Mav e de outros, e seu raio pode remover até a imortalidade do V1. Ele demonstrou isso no Bombsight, tornando-o mortal em um instante. O único motivo dele não ser o número 1 é que a diferença entre ele e o primeiro lugar é real e já foi demonstrada na tela várias vezes. Número 1, Capitão Pátria, o Rei da Montanha, nunca houve competição. Força sobre-humana que supera quase tudo nesta lista, visão de calor capaz de vaporizar outros supers e uma invulnerabilidade que 5 temporadas de todas as ameaças que este universo pôde lançar contra ele nunca conseguiram quebrar totalmente. Ele é o super mais geneticamente perfeito já criado, construído do zero para ser o ápice do que o composto mítio pode produzir e ainda recebeu décadas de experiência real de combate por cima disso. Toda ameaça que já veio atrás dele ou morreu, ou foi destruída, ou acabou sendo atraída para a órbita dele. The Boys, Soldier Boy, Tempestade, Maeve, todo mundo que já desafiou ele de verdade, ou perdeu ou pagou um preço enorme por chegar perto. Ele não é apenas o sup mais forte do universo de The Boys, ele também é o motivo de o universo de The Boys funcionar do jeito que funciona. Toda aliança, todo plano, toda jogada desesperada existe por causa do problema específico de o que fazer com o Capitão Pátria. E essa ainda é a pergunta mais difícil de todas. Ele pode ter caído diante do Butcher, mas o rei ainda é rei. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre isso com certeza. Se você ficou até aqui e chegou ao final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, então se inscreva. Você vai ver mais vídeos como este toda semana. Até lá. Vejo vocês na próxima.